Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus 5,14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Grupo Espírita Francisco de Assis para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos dar então continuidade ao estudo do Evangelho e nós estamos aqui no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. E o nosso objetivo hoje é fazermos o estudo dos itens 53 até 58. E os itens, antes de começarmos, 53 até 56, eles se encaixam dentro de uma sessão denominada Por uma Criança que acaba de nascer. E os itens 57 a 58 se enquadram dentro de uma sessão denominada Por um Agonizante. Bom, então vamos lá, dentro da sessão denominada Por uma Criança que acaba de nascer. Quando a gente pensa, numa criança que acaba de nascer, nós vamos, claro, olhar para um organismo físico muito frágil, um ser muito pequeno, frágil e também bastante dependente. Porque nós sabemos que existem vários outros seres, que a gente identifica na natureza, que já há poucos minutos após o nascimento, eles conseguem se locomover de forma independente, eles conseguem já começar a se alimentar, ou outros ainda não conseguem, porém o período necessário para que este ser
comece já a ter uma certa independência, ele com certeza é um período bem menor do que o período demandado pelo ser humano. E isso tem um objetivo, né, providencial. Deus nos fez assim, né, com toda essa fragilidade, para que aqueles, né, que são os responsáveis por cuidar daquele ser muito frágil, né, ao dedicar, né, tanto cuidado para o desenvolvimento desse novo ser, todo esse cuidado ele vai se transformando, né, em um amor, né, que ver aquele ser tão frágil, tão pequenino, totalmente dependente, né, dos seus cuidados. E à medida que então esses cuidados vão proporcionando a esse ser forma de evoluir, né, biologicamente e também moralmente, esse amor aumenta ainda mais. Então, um ponto importante quando a gente fala de uma criança que acaba de nascer é que quando nós pensamos do ponto de vista do organismo físico, realmente o corpo, né, ele é um corpo que passou por um período de gestação e quando, né, se dá o nascimento, é um corpo ali nos seus estágios iniciais do ponto de vista biológico. Porém, nós devemos nos lembrar que a doutrina espírita nos ensina que nós somos seres imortais, que fomos criados em um determinado momento do tempo por Deus, nosso Pai, nosso Criador, e que quando fomos criados como seres ignorantes no sentido de ignorar as leis da vida, ignorar as leis da matéria, ignorar as leis que regem a nossa evolução espiritual. Apesar de ter conosco, né, um princípio de buscar se melhorar, de buscar o avanço, né, o avanço moral e o avanço intelectual. Nós temos isso dentro de nós, de sempre buscar o melhor. Porém, nós sabemos que esse processo, a partir do qual nós vamos aprendendo, é um processo de tentativa e erro, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós estudamos que uma única encarnação não é suficiente para que um ser, né, possa atingir o seu estado de espírito puro. E assim o é, que nós necessitamos então de muitas e muitas encarnações para que essa evolução, né, ela nos permita atingir o estado de um espírito puro. Então, quando olhamos para aquele bebê, né, ou como diz o título da sessão, para uma criança que acaba de nascer, devemos ter em mente que apesar de que o corpo é frágil, muito frágil ainda daquele ser, né, às vezes tem ali alguns minutos de vida, né, algumas horas de vida, alguns dias de vida, na verdade é um espírito milenar, muito provavelmente, e que já passou pela existência corporal muitas e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. E esse retorno se faz necessário, como nós dissemos, já que nós não temos a capacidade de aprender tudo, o que nos é necessário aprender para ajudar nosso Pai na criação dele, né, que é esse universo maravilhoso. Então, ele nos fornece, ele nos presenteia com novas oportunidades, né, oportunidades de recomeço, oportunidades, né, de viver novas experiências, para que possamos então
colocar em prática, né, aquilo que estamos estudando, aquilo que decidimos aperfeiçoar, porque diante da matéria, né, onde as necessidades se fazem assim visíveis, né, a necessidade do trabalho, a necessidade do trabalho, quando eu digo, é do trabalho físico e do trabalho moral, né, de colocar em prática esses ensinamentos, porque na matéria nós nos deparamos com situações que nos geram dor, né? Nós encontramos pessoas também que nós temos muita dificuldade, né, até mesmo de desenvolvermos um diálogo ou termos um relacionamento, mas somos obrigados a ter esses relacionamentos. Pessoas até que nos causam determinada aversão, ou pessoas que têm aversão a nós, né? Ou seja, existem uma série de desafios que cada um de nós passa. Então, esse espírito que encarna, ele vai passar por uma coleção de novos desafios que serão muito importantes para ele. Muito importantes, porque são desafios que são necessários, né, para que ele possa aprender, para que ele possa desenvolver habilidades e qualidades novas. E lembrando que o fato dele encarnar, né, a gente poderia pensar assim, um aluno que vai mudar de série e vai recomeçar a estudar. Quando a gente pensa no primeiro dia de aula, né, o aluno indo para a escola com seu caderno novo, seu estojo, lápis, mochila, que felicidade, né, saber que teremos um novo ano de muito aprendizado, de possibilidade de novas amizades, né, de termos acesso a novos conhecimentos. Então imaginemos também aquele espírito, né, que está ali encarnando como ainda um bebê, né? Ele também deve estar cheio de esperanças, né, com muita vontade de acertar dessa vez. Com muita vontade de acertar. E como ele vem muito frágil, né, tanto no corpo ali, e possivelmente a gente sabe, como a gente diz, não possivelmente, né, como ele não tem capacidade, né, de realizar nada sozinho ainda, e aí a gente traz a importância dos pais, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Deus então nos permite que quando temos que recomeçar, outros espíritos possam nos receber em seus lares, né, como pais, a mãe e o pai, para que possam então, ao receber esse bebê, lhe dar todos os cuidados necessários para que possa ter o seu desenvolvimento biológico e corporal. E não só isso, né? À medida que o espírito, né, ou à medida que o corpo vai se desenvolvendo, o espírito ele vai tomando cada vez mais consciência do seu eu, e aí ele vai começando a se apresentar exatamente como ele é. E o Evangelho nos diz que esta é a grande oportunidade que os pais têm de orientar esse espírito, porque ele ainda é muito maleável ali naquela fase da infância. Então, quando ele começar, né, a se mostrar ou apresentar aqueles vícios ou comportamentos inadequados, esse é o momento no qual os pais podem, então, orientá-lo a partir do diálogo, a partir do exemplo, para que aquele espírito que está tendo uma nova oportunidade possa, né, refletir e possa aproveitar, né, aquele momento de educação e de orientação. E lembrando que cada um de nós tem o livre-arbítrio.
Então, o momento de amanhã, ele é função completa do esforço de hoje. Assim como o estado do hoje é função completa do esforço que fizemos no ontem. Então, eu estou trazendo essa ideia porque isso nos traz a responsabilidade de ser pai e de ser mãe, né? De dar o suporte aos filhos, mas também a responsabilidade dos filhos como espírito, diante de bons exemplos, que possam então aproveitar os bons exemplos, né? Fazendo bom uso de seu livre-arbítrio, para que possa então também se educar em determinados campos da vida. Lembrando que não temos a capacidade, né, de dar um salto quântico e de, em uma única encarnação, né, irmos aí para o estado de espíritos puros. Mas podemos, a partir dos exemplos, né, nos esforçar para nos melhorar. Bom, então aqui, só para ler uma partezinha aqui do prefácio, que diz assim: o encargo de guiar seus primeiros passos, ou seja, dessa criança que acaba de nascer, e de os dirigir para o bem, está confiado aos seus pais, que responderão diante de Deus pela maneira com que terão cumprido o seu mandato. Quer dizer, é uma grande oportunidade que os pais têm, né? E Deus confia essa missão aos pais de trabalhar ali para a evolução, o aprendizado dos filhos. E foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais é violada impunemente. Claro que assim, essa lei violada impunemente, ele está mencionando, né, tanto sobre aquele que tem a responsabilidade de instruir e abdica dessa oportunidade, como aquele que tem a oportunidade de aprender com a instrução que lhe é dada e que rejeita. E lembrando que essa frase, da forma como está aqui, né, foi para facilitar-lhes a execução que Deus fez do amor paternal e do amor filial uma lei da natureza. Lei que jamais é violada impunemente. Lembrando que esse impunemente, da forma como está aqui, é porque não podemos fugir da lei de ação e reação. Então, ações nossas, que porventura, né, são ações que geram desequilíbrio, então seremos responsáveis por este desequilíbrio. E também, muito possivelmente, ficaremos responsáveis para que possamos então trazer novamente esse equilíbrio, né? Então, esse impunemente, aqui estaremos então conectados ainda, né, internamente, talvez não nesse momento com que as coisas acontecem, porque aquele espírito pode ser que não tenha nem consciência do que está fazendo, mas a partir do momento que ele toma consciência do ser que ele é, se ele verificar que ele agiu de forma inadequada, ele mesmo, né, vai trabalhar para que ele possa então trazer o equilíbrio, né, para aquelas pessoas, ou para uma dada comunidade, ou pela situação a qual ele tenha gerado desequilíbrio. Existem aqui preces para os pais, existem 3 preces. Eu vou ler uma, a primeira, e depois eu convido para que vocês possam ler as outras. A prece diz assim: Espírito que está encarnando no corpo do nosso Filho, seja bem-vindo entre nós. Deus Todo-Poderoso, que o enviaste, seja bendito. É um depósito que nos está confiado e do qual deveremos prestar contas um dia. Se ele pertence à nova geração de bons espíritos que devem povoar a terra, obrigado, meu Deus, por esse favor. Se ele é uma alma imperfeita, nosso dever é ajudá-lo a progredir no caminho do bem, pelos nossos conselhos e pelos nossos bons exemplos. Se cair no mal por nossa causa,
Por isso responderemos diante de vós, porque não teremos cumprido a nossa missão para com ele. Senhor, sustentai-nos na nossa tarefa e dai-nos a força e a vontade de cumpri-la. Se esta criança deve ser um motivo de provas para nós, que seja feita a vossa vontade. E bons espíritos, que viestes presidir ao seu nascimento e que deveis acompanhá-lo durante a vida, não o abandoneis. Afastai dele os maus espíritos que tentarem induzi-lo ao mal. Dai-lhe a força para resistir às suas sugestões e a coragem de suportar com paciência e resignação as provas que os esperam na Terra. Só fazendo aqui uma síntese dessa prece, ela é muito bonita, né? Porque, primeiro, os pais agradecem ao nosso Pai, Deus, por ter nos enviado esse filho, esse espírito que vai ficar conosco. Né? E eles, então, entendem que é uma missão, né? E um grande presente, uma missão. E que se esse espírito for um espírito, né? Que ele diz assim, já um estágio mais avançado de evolução, né? Obrigado, meu Deus. Se é uma alma imperfeita, então eles agradecem pela oportunidade de poder ajudar esse espírito a progredir no caminho do bem. E eles entendem que, como é a missão deles, na prece, os pais dizem, se nosso filho seguir um caminho errado por nossa falta, né, então nós teremos que responder diante do Senhor. E pede, sustentai na nossa tarefa e dai-nos a força de vontade de cumprir, né, essa tarefa da educação. E por último, ainda nessa prece, no último parágrafo, ele diz que ele pede aos bons espíritos que apoiem esse filho que está chegando. E ele diz, né, que ele entende que esse filho que está chegando terá provas. É normal que tenhamos provas. Mas ele pede que os bons espíritos o acompanhem, né, trazendo sugestões, né, e coragem para suportar com paciência e resignação todas essas provas que o esperam na Terra. Linda essa mensagem, essa prece. E agora a gente vai, para poder terminar, a prece por um agonizante. Então, nesse caso, o agonizante, do ponto de vista da encarnação, enquanto o primeiro item fala sobre a criança que acaba de nascer, o agonizante, então, seria aquele espírito que está encarnado, mas está prestes a retornar ao plano espiritual, né? Lembrando que a nossa essência é espiritual e que essa partida, né, o quão dolorosa pode ser essa partida ou o quão natural vai se dar essa partida, vai depender muito da forma pela qual o espírito ele interpreta essa vida material, ou vou ser mais direto, né, o quão ela está ligada a essa vida material ou às coisas da matéria, qual é o valor que o espírito atribui às coisas da matéria. Se esse espírito viveu a sua encarnação de uma forma que a única coisa que lhe importa é essa vida material, muito possivelmente, né, esse desenlace pode ser uma tarefa muito árdua. Ao passo que aquele espírito que vive aqui na matéria, mas tem suas atitudes e seu coração, né, voltados para o imaterial, né, entendendo que a matéria, o nosso corpo, é um instrumento, é um presente de Deus, para que possamos, então, vivenciar essas experiências e oportunidades que Ele nos traz, Ele nos oferece para o nosso crescimento moral e intelectual, muito possivelmente poderão passar por esse momento de forma muito mais suave e muito mais natural. Nesse sentido, vamos ler a prece, né, que é uma sugestão de prece, né? Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos.
que é a sua verdadeira pátria. Possa nosso amigo entrar em paz no plano espiritual e a vossa misericórdia estender-se sobre ele. Bons amigos que o acompanhastes na terra, não o abandoneis nesse momento supremo. Dá-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-o para que ele consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente retornar-lhe. Dirigi meu pensamento, a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação, e que ele leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Essa última frase é muito importante, né? Porque mesmo aquele que nada acredita, e ele fala aqui dos últimos momentos, podem ser que esses momentos de agonia, né, leve esse espírito a momentos de muita reflexão também. Né? Qual foi o propósito dele aqui? E qual é o propósito, né, da existência dele, e se existe algo que virá. E esses momentos de reflexão durante etapas de dificuldade podem o levar, né, a algum tipo de arrependimento, ou podem o levar, né, a ficar um pouco mais aberto a novas ideias. E isso é importante quando ele diz aqui, não é? E que ele leve consigo no momento de deixar a terra as consolações da esperança. Porque entendendo que Deus, acima de tudo, ama a todos nós e é misericordioso. E a compreensão, a aceitação e a fé nesse amor que Deus tem por nós, como ele diz ali, é um consolo, é o consolo maravilhoso, né, que o espírito pode ter no momento desse desprendimento. Né? E claro, se ele acredita na existência após a vida da matéria, e que ele poderá reencontrar aqueles que tanto ama e aqueles que tanto o amam, né? Isso também é um grande consolo, uma grande motivação para que ele possa dar continuidade com maior suavidade nesse processo de transição, né? Lembrando que a vida continua. Né? Bom, então era isso, meus irmãos. Fechamos esse estudo, né, com essas duas sugestões de prece que nós lemos, mas lembrando que o Evangelho nos ensina que não existe uma receita para prece, e que o mais importante é que a prece possa ser feita de coração, com muita sinceridade. E quanto maior for a sinceridade, o maior for o desejo por essa prece, maior será a força, né, que ela terá. Então fiquem todos com Deus e até a próxima.